Graça e paz, família linda, pescadores de almas. Queridos, vamos comigo aí para mais um momento de reflexão da palavra do Senhor. Mas antes eu gostaria aí de contar uma história para vocês. Se você puder, me segue aí. Diz assim, o título dessa história é Por que você me bate? Presta atenção. Um dia, o prego disse para o martelo, por que é sempre que você anda me batendo? Por que você me bate sempre? E o martelo respondeu, eu não te bato para te machucar. Eu faço isso para te ajudar a cumprir o seu propósito. Mas dói, sabia? Disse o prego. Eu sei que dói, respondeu o martelo. Mas sem essas pancadas, você nunca entraria na madeira, nunca teria utilidade, nunca sustentaria nada. O prego então perguntou, e você não se cansa de ficar me batendo? E o martelo falou, claro que sim, claro que me canso. Mas vale a pena, porque eu sei que com isso você está servindo para algo importante. Então o prego ficou quieto por um instante, pensativo, e depois sorriu e disse: obrigado por me empurrar, mesmo que doa. Obrigado por não me deixar pela metade. Você está entendendo, querido? Sabe, assim é a vida, assim é a palavra de Deus, assim é o que Deus nos ensina. Porque diante de tantas mentiras, de tantas falácias querendo induzir o evangelho, a palavra viva, a andar de mãos dadas com o pecado e com o erro, ainda tem aqueles que se levantam, ainda tem aqueles que são fiéis à palavra e pregam aquilo que, apesar de muitos não gostarem, é necessário ouvir. Sabe por quê? Porque eles não vão ter respostas para ser contra, porque a consciência deles vão falar onde eles precisam mudar. A palavra de João, capítulo 8, versículo 32, diz algo interessante. Então conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Pergunta, a verdade dói? Dói, né? É o martelo, é o martelo. Mas quando nós entendemos que aquelas pancadas estão nos doendo, mas estão nos impulsionando a deixar aquilo que muitas vezes vai fazer mal a nós mesmos, nós aprendemos. E eu sei que é difícil, mas a palavra é tão bela que ele ensina para nós que esse difícil pode ser prazeroso. Por exemplo, em Hebreus capítulo 12, versículo 8 diz assim: todavia, se vocês ficarem sem disciplina, da qual todos se tornaram participantes, então vocês são bastardos e não filhos. Além disso, tínhamos pais humanos que nos disciplinavam e nós os respeitávamos. Quanto mais devemos submeter-nos ao Pai espiritual para assim vivermos. Os nossos pais nos disciplinavam por curto período, segundo lhes parecia melhor. Deus, porém, nos disciplina para o nosso bem, para que participemos da sua santidade na eternidade. E ele diz mais aqui: nenhuma disciplina parece motivo de alegria no momento em que é recebida. Olha o martelo aí, ó. Mas sim motivo de tristeza. Porém, mais tarde, no entanto, produz fruto de justiça e paz para aqueles que por ela foram exercitados. Por isso que eu digo, não adianta o mundo se acoplar em coisas, querer passar coisas, se a Bíblia diz que não é assim. Não adianta queremos aquela conversa fiada de vamos fazer uma nova Bíblia. Nós sabemos o porquê disso, porque a vontade do homem que não tem temor a Deus vai se fazer valer. Mas a palavra de Deus diz que Deus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. A palavra de Deus diz, passarão os céus e a terra, mas a minha palavra prevalecerá, ela não passará, ela não ficará vazia. Então vamos parar. As pessoas estão, sabe, igual barata tonta. Primeiro, porque não tem fome e sede da palavra. Porque quem tem fome e sede, Deus se revela. Quem tem fome e sede, Deus instrui, Deus fala no coração. Você sente a presença. O Espírito Santo não te deixa sentado numa cadeira onde estão pregando falácias. O Espírito Santo não te deixa vendo aí os tal dos coaches que estão aí apenas com um banquinho, foco em cima deles e não abrem uma Bíblia. Apenas fazem jogo de palavra, sem falar de textos e contextos. Porque ele sabe que engana. Deus é amor. Mas a palavra também diz que importa que seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Sabe, queridos? E é por isso que a palavra dói. Quem gosta de ouvir algo que doa? Ninguém. Mas eu pergunto,
Quantos foram libertados por uma palavra verdadeira? Aliás, o verdadeiro amigo diz aquilo que muitas das vezes você não gosta de ouvir, mas ele diz porque te ama, ele diz porque quer te ver bem, porque tem os amigos e os bajuladores, tem os amigos e os aproveitadores, mas quem é amigo fala, e não existe confronto, porque quando você recebe uma palavra dura, como Davi recebeu do profeta Natan, ele não questionou. Por quê? Porque ele sabia que ele estava errado. Sabe? A palavra de Deus, ela também diz aqui para nós, em Provérbios capítulo 12, versículo 1, que quem ama a disciplina, ama o conhecimento. Porque quando nós somos disciplinados, nós passamos a conhecer e entender os nossos erros e deixá-los. Mas aquele que odeia a repreensão, olha o que diz aqui, é estúpido. Já viu a pessoa que não tolera ser repreendido, mesmo que esteja errado? Pois é esse tipo de pessoa que colocou em volta uma camada acima de qualquer suspeita. E isso vai levar essas pessoas para o inferno, porque é um engodo dizendo que nunca erram, que nunca estão errados, que nunca fazem nada errado. E, no entanto, estamos errando, mas também estamos aprendendo. Estamos crescendo com erros para não voltar mais. Mas qual o princípio de não errar mais? Fazer como Davi. Senhor, pequei contra ti. Somente contra ti eu pequei. É por isso que ele era um homem segundo o coração de Deus. E olha o que diz aqui, em Provérbios capítulo 10, versículo 17, fechando a minha palavra. Quem acolhe a disciplina anda rumo à vida, mas quem ignora a repreensão desencaminha outros. Porque o mentiroso passa algo que passa a ser verdadeiro para outro que não conhece o que ele contou, e aí vai e vira uma bola de neve. E é por isso que diz, quem acolhe a disciplina anda rumo à vida, porque cresce, aprende. E é por isso que essa simples mensagem de reflexão diz exatamente aquilo. O martelo, ele é o Deus, aonde fala, eu não gosto de bater, mas eu sei que essas pancadas que você recebe, de pessoas que muitas vezes dizem que te amam e no momento que você mais precisa cospem em você, é para te dizer que eu sim, eu fui para a cruz no seu lugar e até hoje, eu te amo. Ainda que você esteja ferido e machucado, quando você se dirige a mim, eu lhe abraço com as suas feridas, com toda a sua sujeira, e o meu sangue te justifica. Portanto, a verdade que eu passo para você é para que você entenda que você tem valor, mas o valor só vale a pena quando a pedra é lapidada. E sabe o que significa isso? Retira-se dela o que não presta. É isso que o martelo falou para o prego. E no final, o prego sorriu e falou, continue me martelando, porque eu sei que a cada martelada eu vou para a frente, vou aprendendo, ainda que doa, mas eu aprendo o que é amar, o que é perdoar e o que é mudar de rota se necessário. Ainda que pessoas ficam tristes porque eu não sigo mais aquele caminho leviano, mas Deus se alegra porque eu busco uma santidade. Que Deus abençoe a todos. Espero que você também tenha gostado. Beijo no coração de todos. Família linda, pescadores de almas. Glórias a Deus. Aleluia.